Sejam bem-vindos ao 7º episódio do podcast Rodada de Negócios, o podcast oficial da TBA para pequenos e médios empresários. Meu nome é Maria Goulart, sou sócia da TBA e aqui do meu lado está o meu excelentíssimo esposo e também sócio da TBA. Nicolas Taylor. Eu esqueço às vezes de anunciar as pessoas, de apresentar principalmente a gente. Mas, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para o pequeno empresário. Finanças empresariais e finanças pessoais. Como lucrar mais, como precificar direito, como não se endividar nesse mundo maluco, cheio de taxas, impostos e preços altos, né? Então, a coisa tá difícil para o pequeno empreendedor e a gente trouxe duas pessoas especialistas para nos ajudar aí hoje. Exatamente. Então, aqui do nosso lado tem a Gabi Rodrigues, educadora financeira, palestrante e escritora com mais de 20 anos de experiência no mundo financeiro. Uau! Atua como mentora e consultora financeira pessoal, ajudando empresários e profissionais a conquistarem controle total sobre finanças e alcançarem prosperidade financeira. Bem-vinda, Gabi. Muito obrigada. É um prazer estar aqui e contribuir com a educação financeira para a audiência de vocês. Maravilha. É uma honra te ter aqui. E do lado dela, temos aqui o Matheus Weber, especialista em precificação e finanças para pequenas empresas, mentor e empresário, cofundador da Sabor Sem Limites, uma empresa que já ultrapassou 7 dígitos em faturamento e está expandindo para franquias. Sua especialidade é ajudar empresários a tomarem decisões mais estratégicas, garantindo que a precificação errada e a falta de controle financeiro não matem o crescimento do negócio. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Apresentamos você certinho, tudo certo? Tudo. Maravilha. Gente, contem um pouquinho então da história de vocês, como é que vocês entraram nessa área do mundo financeiro, como é que foi isso? Bom, começando aqui, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou educadora financeira, mas eu comecei lá com administração. Sou formada em administração na URGS já há mais de 30 anos e lá eu escolhi finanças já. Então, no início lá já comecei a praticar também ali a teoria da graduação ali com a prática e fui para empresas de pequeno porte, depois médio porte, grande porte. Depois fui para uma empresa pública e faz 1 ano e meio mais ou menos que eu fiz a minha transição de carreira. Vi que não cabia mais naquele espaço. Já estava mentorando e dando consultoria financeira, tanto para pessoas físicas como para empresas também, lá dentro como renda extra, então à noite e final de semana, né? E daí resolvi fazer um planejamento e fiz a minha transição de carreira. Hoje eu trabalho full time, então, com a educação financeira, sou mentora, consultora financeira, sou escritora também, e daí, como estou no full time com a educação financeira, a partir de então me abriram portas mais para o presencial, atuando também como palestrante. Legal. Então, hoje estou contribuindo aí com pessoas e com empresas com a educação financeira. Realmente descobri a minha missão e meu propósito de vida. Eu amo estar aqui e ensinar finanças de uma forma leve. Maravilha. Muito bom o texto. Deu para entender todo o contexto bem certinho, de maneira objetiva. Parece que já... inclusive, acho que é um costume de palestrante, né? Já tá meio acostumado a contar sua história, já sabe o enredo bem certinho. Facilita. Legal. Muito bom. Você, meu queridíssimo? Eu iniciei minha vida profissional num cargo público. Uhum. Fiquei lá por 20 anos e nesse meio tempo eu comecei a me interessar sobre o assunto dinheiro, construção de riqueza e comecei a estudar sobre o assunto. Depois eu me graduei, pós-graduei em administração financeira, comecei a aprender sobre investimentos e nesse campo profissional ainda, enquanto eu estava no funcionalismo público, eu virei um assessor de investimentos, digamos assim. As pessoas me procuravam, onde é que eu invisto, como é que eu invisto, como é que tu faz, como é que tu analisa? E eu comecei a aprofundar, exatamente, ali começou a aparecer uma oportunidade. E aí o tempo passou e eu me senti que eu estava fora, eu já não pertencia mais àquele local, eu tive a necessidade de empreender, minha empresa deu certo e eu acabei fazendo essa transição de carreira. Hoje sou sócio da Sabor Sem Limites, mentor de finanças, precificação e finanças e atendo diversos empresários, ajudando eles a melhorar a gestão financeira das suas empresas. Top demais. Duas pessoas muito complementares aqui para o assunto de hoje. Acho que a gente vai tirar um bom papo.
começar com as perguntas? Perfeito. E que legal, né? Os dois passaram por uma transição de carreira. Olha que isso que é interessante. Tem algo aí que a gente não estão nos contando. Pessoal, eu quero começar com uma pergunta do por que vocês acreditam que tantos empreendedores vendem muito, mas não veem o dinheiro sobrar no final do mês? Aqui tem uma questão bem peculiar e é uma coisa que nas mentorias eu venho acompanhando e é um erro bem comum. Tá? A parte financeira, embora ela pareça simples, ela tem algumas peculiaridades onde as pessoas negligenciam principalmente a parte da precificação. É onde estão os maiores erros. A principal fonte de erro está na parte de precificação. As pessoas desconhecem os custos totais dos seus produtos ou serviços, não embutem tudo que precisa e na hora de colocar taxas, impostos, colocam de uma forma equivocada. Como assim equivocado? Por exemplo, se eu preciso incluir 10% de impostos e 5% de taxa de maquininha, eu preciso incluir 15% dentro de um produto. Por exemplo, vamos pegar que esse produto custou R$10. Como é que eu faço para colocar 15% ali dentro? Tem pessoas que vendem a 11,50, por exemplo. E isso é errado. Adiciona. Só adiciona, exatamente. Só que eu pego o custo e adiciono essa porcentagem. Só que quando eu vou pagar meus impostos e descontar minhas taxas, eu desconto do preço de venda, não do preço de custo. Então, quando eu coloco uma taxa e desconto a mesma taxa, o meu custo fica mais barato do que ele custou realmente para mim. Ou seja, eu vendo no prejuízo. Então, se eu desconhecer todos os custos que eu tenho e não embutir as taxas de uma forma correta, eu posso estar vendendo no prejuízo. E dessa forma, quanto mais eu vender, menos dinheiro eu vejo. Interessante. Bem legal. Eu acho assim, ó, que é bem importante também a gente saber conceituar faturamento, que é a venda, do lucro. Né? É bem delicado. As pessoas acham que faturando, que vendendo, elas estão lucrando. Mas são conceitos bem diferentes que a gente precisa ter ali a base, eu acho, da construção da empresa, principalmente aquela pequena empresa que está começando os seus negócios. É que nem, por exemplo, tu ter um balde ali, cheio de água, mas o balde está todo furado, porque tu não tem controle nenhum. E daí eu acho que sim, entra a parte da precificação, entra a parte dos impostos, né? A pessoa não sabe calcular ali os seus custos, as suas despesas, não sabe a diferença disso tudo. Acaba tirando o prolabore também ali, confundindo tudo e tirando o faturamento da empresa, juntando com o seu dinheiro pessoal, né? O prolabore é o salário que o proprietário ali, que o dono, né? O CEO da empresa. Então, assim, ó, a gente precisa conceituar e diferenciar faturamento do lucro. São coisas bem diferentes. Eu acho que o pequeno empresário precisa ter isso em mente. Misturou muito, né, as duas coisas. Eu até lembro de uma aula que tu fez na comunidade da MQC, e aí tu comentou também que as pessoas, os empresários, eles precificam muito baseado nos concorrentes. Então Bastante. nem sabe quanto que o concorrente está comprando aquele produto, né? Qual que é o custo real daquele... Porque muda muito de uma empresa para outra. Muito. E precificar baseado na... Claro que a gente tem que olhar para a concorrência, entender qual que é o preço de mercado, mas isso não pode ser a base, né? De Não pode, uma exatamente. precificação. Esse é um erro também que acontece bastante. Mas se eu não olhar para os meus custos mesmos, eu posso ter esse problema. Porque eu tenho uma empresa A e uma empresa B que é concorrente. A empresa A fatura bem e não vê a cor do dinheiro. A empresa B fatura também a mesma coisa que a empresa A e a empresa B está crescendo e a empresa A não. E a empresa A está degringolando, está quebrando, está indo para o poço. O que acontece aqui? Se eu tenho uma negociação e eu consigo comprar de um fornecedor melhor, consigo comprar mais barato, eu consigo vender a um certo preço com a margem necessária e continuar crescendo. Se eu precificar meu produto baseado na concorrência e eu compro mal, eu vou vender no prejuízo. Então, a parte da precificação ela tem que ter esse certo cuidado para que eu venda algo que seja adequado à lucratividade que eu desejo, mas, obviamente, eu preciso olhar para o meu concorrente para mim não ficar fora do mercado. Se eu colocar, eu preciso vender esse preço e colocar muito mais alto que o concorrente vai vender mais. Então, assim, eu preciso analisar a concorrência, mas eu preciso precificar baseando-se nos meus custos e nas minhas despesas. A empresa B tem 2 funcionários, eu tenho 5. Meu custo é maior que o dele. Perfeito.
Então tem um contexto muito individual, né? Exatamente. Cada empresa tem que colocar o seu preço baseando-se nas suas despesas e nos seus gastos. Maravilha. Até porque o próprio aluguel, por exemplo, é uma coisa extremamente variável. Exatamente. Não pode estar de home office ou estar pagando aluguel. Então só aí já muda 5, 10, às vezes 30% da operação. E a pergunta, ela trouxe muito esse lance do lucro, né? Poxa, eu tô vendendo e não tô vendo o dinheiro sobrar. Ou seja, estou faturando, mas não estou cuidando direito das minhas margens. Vocês concordam com o conceito de dizer que faturamento é quase uma métrica de vaidade, que o lucro é o que realmente dá esse sustento para a empresa, o lucro e o caixa, na verdade, né? O que vocês acham disso? Com certeza. O faturamento, ele abastece o ego. Faturar é bom, com certeza, a empresa precisa vender, mas a empresa precisa estar bem administrada financeiramente, com o seu orçamento adequado e a sua margem de lucro definida. Prolabore definido. Prolabore é uma coisa, Prolabore é o nome da remuneração paga ao sócio administrador. Lucro é o que sobra depois de pagar todas as despesas A última linha. E gastos, exatamente, a última linha, que é a linha mais importante de qualquer negócio, onde qualquer empresário tem que olhar para a última linha. Tudo que ele gastar excessivamente vai refletir na última linha. Perfeito. Eu acho que uma ferramenta bem importante, assim, de todos os empresários ter e analisar, pelo menos mensalmente, no início, eu até sugiro, assim, uma vez por semana, olhar para aquilo ali e analisar é o orçamento. Porque lá no orçamento que tu vai ter, lá em cima, todas as receitas, tudo que está entrando, todo o faturamento, todas as vendas da empresa. Depois, um pouquinho mais para baixo, todas as despesas, todos os custos. Daí vem as despesas operacionais, as despesas administrativas, a parte do Prolabore, né? E ver o que está sobrando. Então, a gente precisa fazer esse exercício, que é uma ferramenta base aí para qualquer empresário. E eu não falo só para empresas, falo também para o nosso orçamento familiar e pessoal, né? Que eu lido mais, o meu foco é mais esse. Então, é muito importante que a gente analise essa ferramenta ali semanalmente, né? Mas pelo menos uma vez por mês para a gente ver o que realmente aconteceu. Ah, tô faturando lá 100 mil, mas aí, com todas as minhas despesas lá, dá 99 mil que eu tenho. Aí é mais fácil estar faturando, então, 3 mil e tirar os 3 mil. Com certeza, com certeza. E daí, claro, menos trabalho. Fazer um planejamento através dessa ferramenta básica, que é o orçamento, para expansão e crescimento da empresa, com foco daí nas metas, né? Para ter a visão de futuro e crescimento do negócio. Mas, então, é muito importante que a gente tenha identificado o faturamento, as vendas, né, e a parte do lucro e essa ferramenta base aí que é o orçamento. Perfeito. E quando vocês falam de linhas, de faturamento, de lucro, nós estamos falando de margens, né, de várias linhas, literalmente, que em suas somas vão dando origens a algumas margens. Aí tu tira uma, põe na outra, reorganiza, vai descobrindo as margens. Mas para o pessoal de casa entender, o pessoal que é mais leigo, está começando a empreender, ou que já tem uma empresa, o que são essas linhas? Qual é o lugar onde se olha isso? Numa empresa, a gente vai olhar sempre, a gente tem o faturamento, que é o total que a gente vendeu no nosso período. Um mês, vamos botar um mês. Tudo que eu faturei naquele mês, o que eu preciso subtrair daquele mês até chegar na minha última linha, que é o meu lucro? Primeiro, eu preciso subtrair todos os custos que eu tive com a venda. Se é produto ou serviço, todos os custos que foram inerentes àquele produto, à quantidade de produtos que eu vendi. Por exemplo, refeições congeladas, quanto eu gastei de insumos, embalagens, bombonzinho que vai na minha embalagem, teleentrega, todos os custos inerentes. Se é serviço, quantas horas eu gastei, quanto de trabalho, de mão de obra tem ali. Depois a gente parte para despesas da empresa, aluguel, conta de água, conta de luz, conta de gás, salários de funcionários, qualquer outro custo não operacional, alguma outra coisa que tem ali. O Prolabore entra dessa linha. Prolabore entra aqui também, exatamente. Prolabore é o salário do sócio administrador. Ele tem que estar ali. O lucro é o que sobra no final. O lucro não é Prolabore, é diferente, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar muito bem definida, porque se eu tirar o lucro, tu vai dizer, minha empresa não está lucrando, eu não vejo dinheiro. Sim, mas tu está tirando tudo como Prolabore. Então o Prolabore, vou só fazer esse gatilho aqui, aproveitar. Prolabore é o salário pago ao sócio administrador, tá? Como é que eu defino o meu Prolabore?
Aí tu olha para o lado, olha para o mercado. Quanto o mercado paga em média por uma função semelhante à que eu executo dentro da minha empresa? Segunda coisa, minha empresa tem capacidade de arcar com isso mensalmente para mim? Sim, ok. Então esse é o meu prolabore definido. Todo mês eu vou fazer essa retirada. Então isso vai ir lá naquele somatório também, vai subtraindo do faturamento total. E quando chega na última linha é o lucro. O lucro, de fato, é o que vai fazer a tua empresa crescer e se desenvolver. Ela vai ficar no caixa, ela vai promover novas, vai para o marketing, vai para outras coisas. O marketing, inclusive, vai estar aqui também, tá? O lucro é lucro. E essa parte de lucro é o que vai ajudar na minha formação de caixa para fazer o meu negócio crescer e desenvolver. Eu quero expandir, eu preciso ter caixa para isso. E esse caixa vem e ele cresce a partir do lucro. E essa organização completa hoje é feita através de um DRE? O DRE é uma ferramenta para visualizar isso. Tem várias ferramentas. Empresas menores elas vão fazer balancete, enfim. O DRE ele olha as entradas e saídas de um período, não levando em consideração pagamentos futuros, tá? Que aí é uma coisa um pouquinho mais avançada, que depois nós vamos entrar no assunto de fluxo de caixa, tá? Que são duas ferramentas que se complementam. Mas um balancete bem feito, com todas as linhas bem descritas, vai trazer muita clareza para o pequeno empresário. Perfeito. E, Gabi, dentro dessa mesma visão de organização de finanças, de descobrir as suas próprias linhas, numa visão um pouquinho mais pessoal, ou talvez para aquela pessoa que está começando a empreender e quer começar a organizar suas finanças, ou até um pai de família, às vezes, que quer gerir essa família de uma certa maneira, né, organizar os custos, eu quero financiar um carro também. Como é que se organiza isso? Era um DRE também pessoal? Como é que faz isso? A ferramenta base realmente para a construção de um orçamento pessoal ou familiar é o orçamento, né? Que a gente vai colocar lá tudo que a gente recebe, então o salário do marido, o salário da esposa, algumas entradas, de repente, que tem aluguel, alguma renda extra que faz. Então o orçamento vai ter todas as entradas, todas as saídas, que daí são as despesas essenciais, que são aquelas para o teu custo de vida mensal, que são obrigatórias para a tua sobrevivência, e depois do teu estilo de vida, que é aquele do aproveitar a vida, assim, porque a educação financeira ela prima por isso. Aproveitar o presente, aproveitar a vida, né, ter o nosso lazer, assim como a gente desfrutar, pensando também sempre no nosso futuro, né? Então, o orçamento ele vai ter todas as entradas, todas as receitas, todas as despesas das nossas essenciais e estilo de vida, e lá embaixo também o nosso resultado. Claro que daí também tem uma parte para os investimentos, que é para pensar no nosso futuro, das nossas metas financeiras mensais. Então, eu digo que na parte da empresa não é muito diferente, né? Como a gente está construindo aqui. A empresa também é obrigada a ter um fluxo de caixa, que a gente vai falar mais adiante, super importante para os controles financeiros, o orçamento, que é essa ferramenta base para a gente ver bem direitinho o que está, ter a clareza do que está acontecendo com o nosso dinheiro no presente e construir através de um planejamento daí a visão do nosso futuro. Então, é bem importante. Os financiamentos, sim, vão estar tudo dentro, né, dessa parte do orçamento para ver se tem realmente condições daquelas parcelas que eles estão assumindo, que vai comprometer a renda futura. Então, para fazer a análise global de toda a situação financeira do pessoal, da família, né, é muito importante a gente analisar, assim, essas ferramentas. Mas a base da construção, por onde começar, é o orçamento pessoal. Depois, é claro, os controles e a visão do futuro para o planejamento. Gabi, uma dúvida. Estamos fazendo o nosso orçamento pessoal. Existe uma porcentagem ideal para separar para cada bloquinho, cada grupo? 30% é o ideal para gastos fixos, tanto para investimentos. Existe uma porcentagem ideal? Assim, eu trabalho com mentorias individuais para família e para empresas também, né? Mas muito personalizado. Então, isso vai depender muito, assim, de cada família, né? Claro, mas claro, a recomendação, né? Uma metodologia mais usada pelos educadores financeiros comumente é o tal do 50, 30, 20. 50% das tuas despesas essenciais vai ser o total ali sobre as tuas receitas, tá? Então, digamos que vocês dois, casal, recebam
R$10.000 por mês. Conseguem fazer de dinheiro R$10.000 por mês. As despesas essenciais para o custo de vida de vocês para sobrevivência, 50% disso, ou seja, R$5.000. Tá? 30% para as despesas do estilo de vida, do aproveitar a vida, do lazer, do viajar, do iFood, de sair no barzinho com os amigos, para eventos. Então, 50%, 30% e 20% para os investimentos, que é para a construção do teu futuro. Montar a tua reserva financeira, a tua liberdade financeira e aqueles objetivos que o casal ou até individualmente também tem. Então, essa é uma regra que normalmente, comumente, a gente vai ouvir falar no mercado, 50, 30, 20. Mas eu não gosto de passar ela porque não é um padrão. Isso tem que ser analisado individualmente pelo casal, através de uma mentoria, né? Seria o ideal, ou familiar também. E para a empresa também funciona mais ou menos no mesmo aspecto. Perfeito. Porque muda muito de acordo com o que a pessoa está recebendo de salário, né? Se ela está daqui a pouco recebendo 3.000 mora de aluguel, o aluguel é 1.500, já compromete tudo. Exatamente. Mas, de fato, mas existe um método, né? Isso que é legal a pessoa entender. É importante porque quando a gente faz ali o início de um encontro, o primeiro encontro da mentoria, que a pessoa já sai a clareza para onde está indo o dinheiro dela, que eu já costumo montar o orçamento nesse primeiro encontro, vai ser baseado nessa metodologia. Depois a gente vai analisar caso a caso, conta a conta, a família, o indivíduo. E daí sim vai personalizar de acordo. Mas, por exemplo, esses dias eu peguei uma mentorada que só o financiamento dela, do apartamento mais o condomínio, já dava 70% da renda dela. Nossa. Então, para aí, né? Como é que ela vai viver com 30% para todas as demais contas, mais aproveitar a vida e ainda pensar no futuro? Então, daqui a pouco a gente vai ter que ajustar. Às vezes é uma dor ali, sabe? Mas tem alguns ajustes que são necessários nesse momento de vida para que ela consiga ter uma vida saudável e equilibrada financeiramente. Senão começa mais e mais endividamento. É claro que essa pessoa daí já estava com empréstimos contraídos, porque não estava conseguindo pagar as demais contas de sobrevivência também. E ainda corre o risco do imóvel ir para leilão, né? Se for imóvel. Isso é bem arriscado. Dívida que tem bem em garantia é uma dívida de um risco bem alto. Então, a gente tem que ter um certo, bastante olhar aí para isso. Importante. Muito bom. Perfeito. Matheus, quais são os erros mais comuns que você vê no dia a dia dos pequenos empresários, médios empresários cometendo em relação a finanças? São alguns, eles se repetem, são vários, mas essencialmente, tá, os principais mesmo, e onde estão os maiores erros financeiros, é desconhecer tudo que entra e tudo que sai. Não ter conhecimento, não ter clareza sobre o fluxo de caixa diário, não é nem o fluxo de caixa mensal, mas o fluxo de caixa diário, ou seja, quanto entrou de receita hoje, quanto saiu, quanto eu gastei hoje e quanto eu tenho no meu saldo em conta hoje, entendeu? Então, assim, as pessoas não têm esse controle. A grande maioria não tem controle e não tem clareza sobre o que entra e o que sai. Segundo, não ter planejamento. Tomar decisões baseadas em achismos ou em emoções. Isso pode trazer um grande problema no longo prazo, médio ou longo prazo, a depender de empréstimos e tudo mais. Terceiro, precificação errada. Esse é um problema astronômico da parte financeira. Eu entendo que existe uma fórmula chamada markup, que é para a gente embutir aquelas taxas e custos que a gente comentou aqui no começo. É uma conta muito simples, mas que as pessoas desconhecem. Então, precificar errado pode acabar com o teu negócio. Não saber quanto entra e quanto sai pode acabar com o teu negócio. E não ter planejamento sobre compras de equipamentos ou investimentos pode acabar com o teu negócio também. Perfeito. Muito bom. Deixou bem claro o objetivo. Deu até quase uma ordem ali, né? Que geralmente a questão orçamentária, ela é uma ferramenta. O orçamento é uma ferramenta importantíssima. E ela é simples. Muito simples. Tudo que eu faturei é 100%. É o meu bolo todo. É uma pizza. Vamos olhar para um gráfico de pizza. 30% é o meu gasto com despesas, com insumos. Despesas variáveis. 30%, ou seja, 1/3. 20% é a minha folha salarial, 10% é meu prolabore,
Enfim, quanto sobra no final? 30% é meu lucro. O orçamento é uma ferramenta muito simples, mas por ser muito simples, as pessoas acabam negligenciando e desconhecendo. O fato de eu não ter claro, a gente chama de clareza, mas o fato de eu não ter claro esses números faz com que eu tome decisões equivocadas, muitas vezes baseado em achismo ou decisões emocionais. Não, eu preciso disso. Não, mas é que eu preciso. Ah, mas uma coisa é uma necessidade, outra coisa é uma possibilidade. E o dinheiro não aceita isso. Ou tu tem caixa para fazer, ou tu não tem caixa para fazer. Se tu depender de empréstimos e esse empréstimo não caber no teu orçamento, é questão de tempo para ti ir pro buraco. Então, o orçamento é essencial. Ter clareza é essencial. Tomar decisão, principalmente sobre dinheiro, ela não pode ser emocional. Ela tem que ser racional. O dinheiro precisa ser planejado. Às vezes, eu falo bastante com pequenos empreendedores na hora de fazer o diagnóstico, né? Às vezes a pessoa chega querendo nos contratar, eu quero tantos posts, eu quero fazer tráfego, eu quero fazer isso. E eu comecei a estudar sobre finanças justamente para poder me colocar como ali naquele momento como mentor da pessoa para poder direcionar, na verdade, o marketing. Eu olho primeiro as finanças. Porque muitas vezes a pessoa tem, assim, tá tudo espremido ali e ela quer fazer alguma coisa que ela vai ter que testar provavelmente 1, 2 meses. Se não funcionar, ela vai ter que sair correndo. Vai ter que tirar dinheiro pessoal, botar na empresa, vai fazer alguma troca ali que não vai fazer sentido. Mas acontece bastante, eu vejo muito. Principalmente pro pequeno empreendedor, dele colocar, às vezes, a carroça do boi na frente das pernas. Sei lá como é que fala, mas o boi na frente das carroças. O carroça na frente do boi. Isso acontece muito aqui no Brasil, principalmente porque muitas pessoas empreendem na necessidade. Ou seja, elas não planejam o negócio. O que eu vou fazer? Eu vou me preparar. Nós fizemos uma transição de carreira. Eu levei 20 anos, mas a minha transição de carreira, do dia que eu decidi vou ter um negócio, do dia que eu saí da minha empresa, levou 7 anos. Não foi assim, quero ter um negócio e vou me aventurar. Eu me graduei, eu me pós-graduei, eu fiz vários cursos de inteligência emocional, me formei em programação neurolinguística, tudo isso para embasar meu conhecimento e ir para o mundo do empreendedorismo. Perfeito. E não foi fácil. E no começo eu enfrentei muitas dificuldades, porque a teoria é uma coisa. Eu domino a teoria, legal. Mas a teoria e a prática é outra. A realidade é diferente. Precisa conciliar. Existe uma harmonia, mas não uma realidade descrita. Eu vou fazer isso e vou crescer 3% ao mês, em tanto tempo eu vou estar aqui. Não, isso não existe. Não existe. Eu abri minha empresa no auge da pandemia. Nós estávamos reformando o nosso espaço quando veio o lockdown. Fecha tudo. E foi logo no início. E não passava uma alma na rua. E eu apavorado. E dinheiro saindo, e eu sem previsão de entrar. Eu disse, cara, e agora? Não ensinaram isso na faculdade? E agora? Na faculdade não tinha lá plano sobre pandemia. Não tinha. Então a realidade ela é muito diferente da teoria. Né? Então, assim, existem muitas coisas que podem causar tudo isso. Perfeito. Eu quero colocar uma coisa bem importante que ouvindo o Matheus eu me lembrei, que é bem importante da gente falar sobre isso, sobre o capital de giro, sobre a reserva financeira, né? O Matheus fez uma transição de carreira, eu também fiz, ele tá falando que fez um planejamento, eu também fiz, né? Ele foi um pouquinho mais longo o planejamento dele, eu foi 2 anos e meio que eu consegui fazer minha transição de carreira, mas eu fiz uma reserva financeira para isso. Perfeito. Né? Então, assim, quando a gente vai se aventurar para uma empresa, precisa fazer o cálculo de viabilidade do negócio, o retorno, em quanto tempo que tu vai ter, e não sair realmente fazendo perdi meu emprego, agora vou empreender. Então, a gente precisa fazer todos esses cálculos direitinho para a gente começar a dar certo e o que a gente precisa, né? Então, hoje as pessoas, elas querem muito antecipar os sonhos. Perfeito. E daí acabam se endividando. E já não pensa no primeiros 10 mil, já pensa no primeiro milhão. Exatamente, eles querem joga lá pra frente. A gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui, muitas vezes os alunos, os mentorados, eles querem mágica. Da noite pro dia querem quitar todas as dívidas, querem sair investindo. Muitas vezes as pessoas veem, eu quero investir, mas estão cheias de dívidas, sabe? Perfeito. Calma lá. Então, o planejamento é muito importante a gente ter uma noção e começar a fazer, né? Perfeito. E por isso também de fazer tanto sentido, hoje em dia, a gente ter pessoas que fazem mentorias como vocês, né? Porque, querendo ou não, ela tá pagando para evitar o erro. Aquele erro custa caro, custa dinheiro, né? Então é que nem o personal. Tu passa lá, às vezes, 1 ano treinando e não tem o resultado que tu teria em 3 meses com o personal.
Então tu perdeu 9 meses, fora o dinheiro, o tempo, o desgaste. É a E mesma tem coisa em mais, finanças, ou até pior, na verdade, né? E tem gente que realmente não tem muita habilidade com números. Eu sou uma pessoa que eu não sou zero, assim, pra finanças, essas coisas assim. Mas tem o Nicolas, na nossa empresa, que ele que faz o controle financeiro e o controle financeiro de casa. Só que se não tivesse o Nicolas que entendesse disso, não fosse sócio de uma pessoa que entende sobre o assunto, eu ia precisar procurar ajuda fora. E eu acho que isso é um erro que muitos empresários têm. Que eles não sabem, não tem um sócio que sabe, e não vão atrás de gente pra ajudar. E aí aí mantém o quê? É uma loucura a empresa, é uma loucura as finanças pessoais. E é importante ter um mentor, ter alguém que saiba pelo menos, ou ter um sócio que entenda sobre o tema também. Vocês estão falando sobre planejamento, eu assisti até um episódio de Shark Tank. Já assistiram Shark Tank? Bem legal, né? E ele fala assim, falou para um empresário que estava pegando investimento lá, um dos maiores erros, um dos maiores motivos para pequenas empresas quebrarem é quererem crescer antes da hora. Porque ele foi lá, pediu assim, ó, eu quero um investimento de X, porque eu vou fazer isso. Ele falou assim, cara, tu ainda tem uma trajetória que tu precisa Fazer a lição de percorrer antes de ter esse investimento, antes de receber o investimento para Sim. poder crescer. Isso é real, é muito real isso aí. Tem uma frase do King Williams, o pai das irmãs Williams, as tenistas das irmãs Williams, que ele diz assim, ó, quem falha em planejar, planeja falhar. Muito bom. E essa frase, ela faz total sentido, porque o que acontece? A gente falou aqui sobre orçamento, sobre lucro. Vamos supor, eu tenho uma empresa que ela tem 30% de lucro. Se essa minha empresa crescer acima de 30% ao mês, ela vai sofrer problemas financeiros. Por quê? Porque eu tenho capital de 30% do meu faturamento para reinvestir no meu negócio. Ou seja, se eu crescer acima de 30% ao mês, eu vou colapsar meu negócio. Isso no caso Não vai se dar for certo. depender de uma escalonagem ou se for um produto mais escalável também. Crescimento ele tem limite. Por quê? Porque se eu crescer rápido demais, eu preciso aportar dinheiro na minha empresa. Mesmo com produtos digitais? Mesmo com produtos digitais. Porque eu preciso olhar para o meu lucro, tá? Vamos pensar assim, ó, a maioria das pessoas não tem caixa suficiente para fazer o investimento no seu próprio negócio. E eu nem recomendo investir o próprio capital. Investe capital de terceiro. Vai buscar um dinheiro fora, um financiamento para a empresa, entendeu? A uma taxa de juros adequada, compatível com o negócio. Por exemplo, eu tenho 30 de lucros, quanto eu posso comprometer para alavancar o meu negócio? Entendeu? Quanto tempo ele vai levar para crescer dessa forma que eu espero? Então, o crescimento, ele também precisa de planejamento. O Nicolas citou aqui há pouco, assim, eu trabalho muito, mas parece que quanto mais eu faturo, mais eu trabalho. Isso é um indício de que existe erros de orçamento e erros de precificação também. E erros de organização financeira aqui. E tem muitas pessoas que preferem faturar menos para trabalhar menos. E aí elas não crescem. E aí o negócio fica estável, estagnado. E isso é muito comum. Mas sempre que eu tento crescer, meu trabalho aumenta e eu vejo menos dinheiro lá na frente. Isso é muito comum, é bastante comum. Não sei se na área pessoal tu percebe isso, mas na área empresarial é muito, muito comum. As pessoas querem atropelar e botar a carroça na frente dos bois. É justamente isso. Então, até para crescer, eu tenho um limite. Eu não consigo dobrar de tamanho por mês sem aportar dinheiro no meu negócio. Não tem como. É verdade. Perfeito. É aquilo que eu estava falando do antecipar sonhos, né? As pessoas estão vendo que está dando certo a empresa, então calma lá, vamos buscar conhecimento, treinamento, vamos ver o que a gente pode fortificar para depois crescer. Né? O antecipar sonhos na área pessoal é justamente isso. Eu quero viajar para Disney com meu filho. Tá, vamos planejar, vamos daqui 1 ano, vamos daqui 2 anos, conforme suporta o nosso orçamento. Vamos fazer um caixinha para mensalmente, então, daqui a pouco deixar de fazer algumas coisas colocando mensalmente aquele valor, se planejar para quando que a gente vai construir esse orçamento, se planejar para essa viagem. Não, a pessoa vai lá e já fecha um pacote, já se endivida, daí paga com cartão de crédito, daí pega empréstimo para essa viagem. Então, é o antecipar sonhos que acaba daí quebrando a pessoa também, ela se endividando cada vez mais, né? E daí não conseguindo nem pagar os seus boletos diários, né, mensais ali que ela tem. Acumular juros daí.
Aí tá fazendo um investimento ao contrário. E hoje está muito delicado, né? Uma coisa é a gente pegar um financiamento ou um crédito para a empresa que a gente consegue ali observar e analisar e ver direitinho qual é o planejamento. Outra coisa é crédito pessoal. Hoje a nossa taxa Selic, ela está muito alta, que é a taxa de juros mãe que rege a nossa economia aqui no Brasil, né? Ela está muito alta. E tá para subir, né? Exatamente, a nossa previsão para 2025 é fechar em 15% ao ano, né? Hoje está 12,50%. Então, assim, eu sempre pergunto ali para os meus mentorados, que lado que tu quer estar? Aquele que te paga juros ou aquele que tu tem que pagar juros ou que tu tem que receber juros? É o lado que tu tá pegando financiamento e empréstimo bancário ou o lado que tu tá investindo e recebendo rendimento dos teus investimentos? Hoje a nossa renda fixa está muito boa justamente por conta da nossa taxa Selic, né? Então, não é o momento da gente se endividar e pegar e procurar financiamento, trocar de carro, trocar de apartamento e fazer empréstimo bancário. Então, a gente tem que cuidar muito, porque daqui 2, 3 anos essa taxa pode estar menor e a gente contratou esse ano um financiamento ou um empréstimo com essa taxa Selic. Então, vai ser um juros muito caro que a gente está pagando. Então, vamos parar ali de se planejar e parar de antecipar os nossos sonhos, que a gente pode aí começar a dar problema e daí começa a tornar um ciclo vicioso, né? É muito difícil sair daquela bola de neve. Perfeito. E é engraçado porque se a gente for ver, claro, mudam os detalhes operacionais, mas a conversa de vocês dois parece que a gente tá falando da mesma pessoa. É uma pessoa que ela emocionalmente tá agindo menos racionalmente, e tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial ela tá tomando decisões semelhantes, porém com detalhes diferentes, né? Ou ela tá entrando num investimento que não deveria, ou ela tá comprando uma coisa na empresa que não deveria. Né? Eu digo assim, a gente estava conversando sobre finanças comportamentais, eu acho que isso é tão importante tanto para a pessoa física, para o indivíduo, para a família, quanto para a pessoa jurídica, né? Para o CNPJ, para as empresas. Finanças comportamentais, que são o comportamento, a mentalidade, os hábitos diários. Então, para isso, quanto que é importante a gente ter os nossos controles, o nosso fluxo de caixa da empresa, o nosso orçamento, e olhar para isso mensalmente, né? A família parar ali mensalmente e dar uma analisada, o que pode melhorar? O que eu posso fazer mais de renda? O que eu posso fazer mais de dinheiro? O que eu posso diminuir as minhas despesas? Vou dar um exemplo para vocês. Eu me apavorei essa semana, eu recebi a minha conta de luz e veio 3 vezes mais o valor do que costumo pagar. Eu disse, meu Deus, e agora? Por causa do ar-condicionado, né? A gente passou 2, 3 semanas uns calorões aqui em Porto Alegre insuportáveis. A gente não tinha o costume de usar o ar-condicionado todo o tempo à noite, né? E daí tivemos que usar. Eles aumentam a bandeira também, às vezes, né? Então são coisas que a gente precisa estar sempre atento, ok? Eu vou aproveitar minha vida, vou dormir uma noite confortável porque preciso estar produtiva para o outro dia, então vai aumentar a minha conta de luz, mas aonde? Quais as outras despesas que eu vou diminuir no meu orçamento para eu não ter problema de ficar lá no prejuízo no meu orçamento mensal? Então, assim, ó, o que eu falo, a gente precisa falar mais sobre dinheiro, conversar sobre isso. Concordo 100%. Então, assim, ó, dinheiro é energia. E é uma forma que a gente tem para pagar as nossas contas, para fazer o nosso negócio, né? E a gente é resultado disso tudo. Então, a gente precisa abrir mais diálogos. Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade para a gente estar falando sobre dinheiro de uma forma leve. Então, vamos desmistificar, tirar esse monte de mito que a gente tem sobre dinheiro, né? Que às vezes a gente pergunta assim, quanto que tu ganha? A pessoa fica assim, melindrada. Como assim, Sim. né? Da onde? Por que tu tá fazendo essa pergunta, né? Então, assim, vamos fazer isso mais leve, mais natural na nossa vida para as coisas fluírem de uma forma mais tranquila, né? Essa frase é uma frase clássica, né? Eu ganho tanto. Não, tu não ganha. Tu vende horas do teu dia para receber um salário. Então, tu faz isso. Tu troca a tua mão de obra, teu tempo, a tua vida para ganhar dinheiro. Ou seja, tu faz dinheiro através do teu trabalho. E tu comentou agora que triplicou a tua conta de luz por um evento que está fora do nosso controle. Um calor excessivo que a gente não via, sei lá, quantos anos aqui em Porto Alegre, o nosso Fornão Alegre. E às vezes tu compromete o teu orçamento com financiamentos, com coisas, antecipando sonhos
que a Gabi estava falando aqui para nós. E aí, quando surge o imprevisto, tu tá perdido. Tu não tem mais o que fazer. Tu já comprometeu toda a tua renda. E agora? Tu bateu o teu carro. Mas o IPVA veio. Mas o IPVA é todo ano na mesma época. O 13º, só um parênteses aqui, o 13º salário, sabe o que é o 13º salário? Você sabe o que é o 13º salário? Eu escutei esses dias que é o... É um 12avos que tu deixa de ganhar mensalmente para eles te darem no final do ano. Exato. Graças à desorganização do brasileiro. Tem vários outros países que não pagam 13º salário. Eu não sabia que era por esse motivo. O 13º salário, ele é pago em dezembro por causa das contas que a gente tem. Material escolar, festas de fim de ano, IPTU, IPVA, todas essas contas ela embolam no final do ano. E graças à desorganização do povo brasileiro, eles tomam um 12avos do teu salário e te dão nessa época, que é para te pagar essas contas que tu provavelmente não planejou. Uma medida protetiva. Exatamente. Não sabe cuidar de ti, então vou... E a gente trazendo isso para o lado empresarial, na parte empresarial a gente tem o fluxo de caixa, que nada mais é do que tu prever entradas futuras. Isso é o fluxo de caixa. Tem o fluxo de caixa que a gente faz ali o previsto e o realizado. É outra ferramenta importantíssima. E todas elas vão se complementando. O que é o fluxo de caixa empresarial? Eu saber que no mês que vem, eu faturando ou não faturando, eu preciso pagar o salário de funcionários, conta de luz, conta de água, internet, aluguel, financiamentos que eu tenho, aquisições que eu tive. Ou seja, eu vou prever no futuro tudo que eu preciso pagar. E no orçamento pessoal, todo ano eu tenho que pagar seguro do carro, se eu tenho um carro, IPVA, se eu tenho um carro, IPTU, se eu tenho uma casa, aluguel, todas essas coisas são mensais. E a gente não tem essa tendência de olhar para o futuro, do que eu já devo no futuro. Ou seja, eu já estou devendo no futuro. E se eu atropelo como é que foi tu usar a expressão? Antecipação de sonhos, eu vou comprometer o meu futuro. E outra, e nem é um imprevisto. Isso é totalmente previsível. Não estou nem falando de imprevisto. E aí, quando acontece o imprevisto e eu não tenho nenhum tipo de reserva, bati o carro, preciso fazer uma reforma na minha casa, está chovendo e tem uma goteira. Enfim, imprevisto. Ninguém sabe a hora que ele vai chegar. Mas se eu não tenho uma reserva financeira, que a gente chama de reserva de emergência, enfim, reserva de oportunidade, tanto faz o nome. É para mim justamente estar preparado para o imprevisto. Se eu estou preparado para o imprevisto não me atrapalha mais, ele não me incomoda mais. Porque, de certa forma, ele foi previsto no meu orçamento. Eu estou preparado para passar por uma situação que eu não esperava. Então, essa parte de gerenciamento e de controle e organização financeira, ela tem uma importância extrema, já que a gente comentou aqui, o dinheiro tem que ser lidado de forma racional e não emocional. Perfeito. E o perigo que é, né, pegar um empréstimo sem ter uma reserva de emergência. Ou antecipar um sonho sem ter uma reserva de emergência. E eu acho que isso é um grande perigo, porque, que nem vocês falaram, existem emergências que vão acontecendo. E as pessoas estão totalmente desorganizadas, não tem uma reserva de emergência. Já todo o dinheiro que entra já está destinado para alguma coisa, ou seja, gasta tudo que entra. E ainda quer antecipar um sonho. Então pega empréstimo. Gente... Às vezes recebe e já está comprometido. Exatamente. Já está comprometido. 70% da população brasileira hoje está endividada. Nossa. E quando a gente paga juros, falando de juros de empréstimo, ou seja, uma conta que eu atrasei, eu vou pagar juros, o cheque especial cobra um juros absurdos, já que a taxa Selic está nas alturas e a tendência não é de cair, é de subir. Rotativo de cheque especial, Jesus amado. Mais de 400%. Então, assim, sempre que a gente paga juros, é um dinheiro não previsto e, principalmente, é um dinheiro que vira fumaça. Não tem retorno no pagamento de juros. É rasgar dinheiro, assim, ó. Literalmente é rasgar dinheiro pagar juros. Então, se eu antecipar um sonho e não tiver a capacidade de arcar com as responsabilidades que eu assumi, eu vou pagar juros. E quando eu pago juros, eu rasgo meu dinheiro e cada vez mais eu vou me afundando e vai virando a bola de neve. E isso é tanto nas finanças pessoais quanto nas finanças empresariais. É a mesma coisa. Perfeito. E o conselho para a nossa audiência, então, de maneira objetiva. Eu sei que vai mudar de acordo com o faturamento, com os ganhos, com o aumento da vida, mas para dar algum método, literalmente algum conselho, primeiro empresarial, depois pessoal,
de reserva de emergência? Tem alguma base, algum método? Basicamente é a mesma coisa. Quer falar, Gabi? Posso Eu falar? complemento? Aham. Eu não gosto muito de chamar de reserva de emergência, porque Uhum. parece como eu sou muito da parte, assim, da energia também, autoconhecimento, que é reserva de emergência parece que a gente tá chamando a emergência, né? Então, eu gosto muito de reserva financeira, e daí ela é formada pela reserva de emergência e pela reserva de oportunidade. Então, a reserva financeira ou reserva da paz, ela vai nos trazer aquele momento de realmente paz perante um imprevisto. Que mesmo que a gente tenha o nosso planejamento financeiro, tanto pessoal quanto empresarial, imprevistos vão acontecer. Isso é certo, né? Então, a gente precisa dessa reserva financeira. Então, na vida pessoal, o que eu recomendo? Pelo menos 6 vezes o custo de vida mensal da pessoa. Isso vai depender muito, é claro, se a pessoa tem um salário mais estável, né? Tem uma estabilidade financeira, é concursada pública, é CLT, ou se é um empresário que tem a renda mais variável, que a gente sabe disso, ainda mais aqui no Brasil, que o nosso faturamento é muito sazonal, né? Então, a gente precisa dar uma olhada sempre nas nossas despesas totais ali, para fazer o cálculo em cima, cálculo total, o montante total da reserva financeira em cima do nosso custo de vida. E daí, na parte pessoal, é o custo de vida, as despesas todas essenciais e também as despesas de estilo de vida para a gente ficar bem. Então, pelo menos 6 vezes o nosso custo de vida mensal é o ideal a gente ter aí o total da nossa reserva financeira montada. E ela, assim, ó, é a reserva da paz mesmo, porque frente ao imprevisto, tu vai ter ali as alternativas de solução e daí tu vai estar em paz com a tua cabeça porque o teu dinheiro está reservado. E daí tu vai ter uma decisão mais assertiva, melhor para aquele problema que tu está enfrentando. Porque tu sabe que não tem aquele problema financeiro e isso está resolvido. Então tu consegue ser mais assertivo na tua tomada de decisão. E já dá um gostinho de investimento, né? Um mini gostinho, deixa ele paradinho, deixa por exemplo, no bank da venda que tu já vê render diariamente, praticamente. Isso. Aí tu olha ali, mesmo que não seja, pô, eu quero pegar esse dinheiro pra investir, é só uma reserva mesmo, tu já dá uma olhadinha e já começa a dar um gostinho, né? Nicolas, isso é bem importante. A reserva, ela não vai ficar numa conta corrente sem rendimento. O ideal é, claro, estar investida, mas num investimento de renda fixa, e daí eu recomendo ou CDB ou Tesouro Selic, com pelo menos 100% do CDI, que é praticamente a nossa taxa Selic, e liquidez imediata. Muito importante essa parte. Liquidez imediata é aquele poder que tu pode, né, tirar o dinheiro que está investido e tá na tua mão naquela hora que tu precisa. No máximo em 24 horas, pelo menos, né? Isso. Então, ele vai estar rendendo ali. Então, se tu não usar, que bom! Ela está investida e está rendendo, né? Se tu precisar, ela está ali, porque tem a liquidez imediata. Então, essa é a recomendação, que ela esteja investida em renda fixa ou CDB, ou Tesouro Selic 100% ali do CDI, liquidez imediata. E hoje os bancos, eles estão facilitando a nossa vida, né? Tu consegue fazer esse investimento até por dentro do aplicativo. Sim, Ele, inclusive, ele te dá essa opção de aumentar o teu porcentagem de ganho se tu permanecer mais tempo. Então, tu nem precisa entender tanto para já sentir, né, esse começo, porque eu acho que é muito ligado à mentalidade, né, do investimento. Pô, tá começando ali. Então, legal mesmo. É importante que a gente tenha bastante cuidado, porque hoje está tudo muito facilitado, né? Bem diferente do que era para os nossos pais, nossos avós. A parte dos investimentos está cada vez mais flexível e cada vez mais facilitada. Isso é muito bom, né? Mas também a gente tem que ter um mínimo de conhecimento. Claro. Porque a gente clica ali no botãozinho errado, daqui a pouco a gente já pode comprometer o nosso dinheiro com um vencimento que a gente só vai poder tirar daqui 1 ou 2 anos. Né? Então, vamos, claro, estudar um pouquinho, ter um conhecimento ou procurar orientação, né, com mentores, com educadores financeiros, né, para investir correto da forma que precisam, que necessitam nesse momento. E no mundo empresarial? O mundo empresarial não é diferente das finanças pessoais, não vai ser muito diferente. Qual é a receitinha de bolo que a gente diz aqui? Primeiro, gasta menos do que tu ganha. Segundo, tenha pelo menos 6 meses ali do teu custo mensal. Custo mensal, quem ela falou aqui do teu custo mensal. O que é o custo mensal? Não é o teu salário. Não, sim, é o custo de vida. Exatamente, na empresa vai ser o custo operacional, quanto a empresa precisa para girar e se manter. 6 meses.
ali armazenados. Até porque a gente sempre tem aquelas férias, 13º, enfim, a empresa tem diversos encargos, exatamente, que ela precisa arcar, que já são previstos. Invista essa diferença, esse caixa sim, no investimento de alta liquidez. Liquidez é a velocidade que tu transforma o dinheiro imobilizado em dinheiro na mão. Isso a gente chama de liquidez. O Tesouro Selic é D+1, ou seja, tu solicita hoje, amanhã está na conta. Tem outros CDBs que eles liberam na hora, no mesmo segundo, tu clica ali e saiu. O que chama muita atenção na questão dos investimentos é que, como tem muitos produtos hoje, tu olha ali, mas esse aqui está rendendo muito mais. Mas daí tu vai botar num fundo de fundos, num fundo de investimento, num fundo de renda variável, tu bota teu dinheiro hoje, amanhã ele pode ter diminuído, aí tu te apavora. Aí quando tu vê o resgate é D+30. Exato. Ou seja, tu solicita hoje, vai levar 30 dias e ele vai ser descontado com a data da liquidez do dia. Então você tem que ter cuidado. A reserva de emergência, ou essa reserva financeira, que nem a Gabi comentou aqui com nós, é importante que ela esteja num investimento adequado, de alta liquidez e de baixo risco. Agora uma pergunta objetiva também. Quantos por cento vocês acham que tem que fazer o investimento baseando num investimento futuro, no caso pessoal? Eu quero começar a separar um dinheiro para investir, literalmente, para no futuro talvez viver ali do passivo, né? Viver de renda. E na empresa, não muito diferente, mas pensando em construção de caixa, em crescimento de negócio, né? Tirei um lucro legal, quanto será que eu despendo para caixa, quanto que eu tiro de lucro, distribuição de lucro, quanto que eu separo para investimento da empresa mesmo. Vocês têm essa... Sim, pela metodologia padrão que eu comentei no início ali, né, 50, 30, 20, o ideal seria 20% da receita pessoal, tá, da construção familiar. Mas o que eu digo, né, comece com 5%, depois vai aumentando para 10%, até chegar no 20%. Tem pessoas que conseguem, inclusive, 50%, 60% da renda. E por que não? Vai depender muito do teu ciclo financeiro, do momento de vida que tu tá, do teu faturamento, do teu caixa, das tuas entradas, né? Mas comece. Que seja com R$5, que seja com R$10, porque tá muito aqui, ó. Mentalidade, na né? mentalidade. Concordo. E é uma constância, uma disciplina e a paciência para ver a magia dos juros compostos mês a mês. Isso é muito importante. Então, comece, tá tudo aqui, que daí tu vai nutrir, tu vai domesticar a tua mente para todos os dias investir todos os meses, pelo menos, investir um pouquinho. Perfeito. Botar tudo Bitcoin, então. Não! Apetite ao risco é grande. Esses dias eu ouvi um cara falar que eu não tinha muito conhecimento, né? Ele falou que toda a reserva dele de emergência estava no Bitcoin. Meu Deus. Aí não, porque é renda variável, né? Aí pode ter uma emergência mesmo, né? Exato. Não seja casado, não tem muito filho, né? Mas, nesse sentido, é exatamente isso que a Gabi começou. Começa porque o hábito de fazer vai te levar a evoluir. Qual que é a grande regra do dinheiro? Começa gastando menos do que tu ganha. Primeiro passo. Te acostuma com isso e quanto mais tu ganhar, tu já vai estar imprintado em ti que tu precisa viver daquela forma. E aquilo é um estilo de vida. Segundo, aprenda a investir, invista cada vez melhor. Forma a reserva, a partir da reserva tu vai começar a pensar em investimentos de risco maior com retornos maiores. Terceiro, aumente suas fontes de renda. Então, uma coisa é assim, eu pegar o básico pensando que eu vou ganhar o mesmo salário para o resto da minha vida. Outra coisa, eu tenho uma mentalidade de que, não, se eu fizer isso aqui, eu vou me tornar uma pessoa diferente. Então, eu posso estar com esse meu salário, eu posso abrir uma empresa, eu posso ter um apartamento alugado, eu posso comprar e vender automóveis, por exemplo. Enfim, eu vou pensar em multiplicar minhas fontes de receita. Isso é o que vai tornar uma pessoa rica de verdade, tá? Investimento multiplica o teu capital, o teu patrimônio. Mas ganhar mais te faz ficar rico de verdade. Então, a grande questão é começa. Porque tu nunca vai chegar nesse terceiro degrau, nesse terceiro passo, sem começar a economizar vivendo menos que tu ganha. Porque se eu gasto mais do que eu ganho hoje, mas é que eu ganho pouco. Tu vai ganhar muito e tu tá acostumado a gastar mais do que tu ganha. Sim. Vocês já assistiram o filme Até que a Sorte Nos Separe? O O Leandro nome Hassum. não é estranho.
Sim, Sim. mas já faz um tempo, Que eles ganharam na loteria. Eu já Ah, vi. tá. Uhum. Lembro. Você sabia que aquele filme é baseado em fatos reais? Sério? Eu acredito. Aquele casal ganhou na loteria o que seria hoje o equivalente a 450 milhões de reais. Meu Deus. E tu sabe em Nossa. quanto tempo eles gastaram tudo? Quanto? Chega a me arrepiar. Em 6 anos eles estavam quebrados. Chocada. Então a questão não é a quantidade de dinheiro que tu tem. Eu posso Mentalidade, te dar. né? Tu dá 10 mil reais para uma pessoa de mentalidade rica e 10 mil reais para uma pessoa de mentalidade pobre. A pessoa de mentalidade rica em 30 dias vai ter 12 a 15 mil. Ou mais. A pessoa de mentalidade pobre vai ter um iPhone. E 2 anos depois Muito o iPhone bom. dela vai estar travando. E ela não vai ter mais dinheiro para trocar de iPhone. Se graças a Deus não for assaltado. Enfim, mas a grande questão é quem tu te torna quando tu começa a avançar degraus na tua vida. Uhum. Tu não te torna mais a mesma pessoa. Então existe um passo a passo. Primeiro passo, gasta menos. Segundo passo, aprenda a investir. Terceiro passo, pense em novas fontes de renda. Muito bom. Eu gostaria que todas as pessoas tivessem acesso a uma estrutura financeira, a uma instrução financeira desde o colegial. Porque isso é pouco falado dentro de casa, com os nossos pais, familiares. Não existe uma conversa sobre isso, né? A gente estuda, às vezes, administração, marketing, um monte de coisa, mas eu acho que tudo começa pelas finanças, né? Além, claro, do convívio social e tudo mais, acho que tudo parte disso. Eu tenho a sorte de, desde pequeno, gostar muito disso. Apesar de não ter estudado muito métodos, eu sempre tive, cara, mais de 15 anos atrás, uma planilha de ficar botando coisa. Hoje eu tenho uma estrutura que eu meio que personalizei, eu tenho tipo um DRE pessoal. Então eu pego, por exemplo, é uma estrutura super simples que eu recomendo pra daqui a pouco alguém que não sabe por onde começar. Deixo, obviamente, um cartão só pra pessoa física, né? No final do mês, tiro todo o extrato, coloco numa planilha. Através de fórmulas, eu faço todas as contas lá e separo elas manualmente em categorias. E aí a planilha própria já me dá um gráfico de quantos % eu tô gastando por categoria. As categorias foram as que eu criei. Sim. Eu quero saber, por exemplo, quanto eu gasto de deslocamento, quanto eu gasto em comida, quanto eu gasto em rolês, que daí é comida, uma diversão, uma coisa à parte, viagem. Quanto que eu separo para investimento, financiamento, várias coisas. Eu tenho tudo lá. E é como se eu literalmente fizesse, eu tenho, entre aspas, um lucro também, líquido, que é um dinheiro que, tipo, a gente já fez tudo que a gente precisava, já investiu, já pagou todas as coisas, pega esse dinheiro pra ti, pega pra mim, a gente gasta o que a gente quiser. Azar. Isso aí. O Nicolas, quando ele era mais novo, morava com a mãe dele ainda, ele guardava, fazia, sei lá, estágio, essas coisas assim, ele guardava todo o dinheiro que ele recebia, e aí os amigos dele, sei lá, iam comprar um chocolate. Ele falava assim, sabe quantas horas do teu dia, da tua semana, valem esse chocolate? Olha a consciência, eu acho incrível. Eu lembro até hoje dessa conta. Que ele me ofereceu era um chocolate completo, daí eu fiz a conta do salário dele, que a gente dava em torno de 4 a 5 reais por hora, a gente era estagiário. E aí eu calculei, tipo, a hora dividida pelo número de quadrados de chocolate. Ele me deu 2, eu falei, tu acabou de me dar X horas do teu tempo. Muito legal. Então, mas é engraçado porque a gente não vê conversas assim hoje. Mas é né? um padrão de pensamento que a maioria não tem. Sim. E se a gente parar para analisar, desde o início do nosso ensino escolar, a gente é treinado a ser funcionário. Exato. Em nenhum momento, nem na faculdade, nem na pós-graduação, dizem para ti que tu precisa ter um negócio. Em nenhum momento no ensino se fala isso. E é por isso que a gente tem essa mentalidade de gastar. A gente é incentivado a gastar o tempo todo, o tempo inteiro, nas mídias tradicionais, né? Televisão. Tu está sempre sendo convidado a comprar. É verdade. Isso. Ninguém fala em investimento em mídias tradicionais. Não tem programa na televisão falando sobre dinheiro. Não tem. É só encontrar na internet mesmo, de fato. Vamos pro momento ping-pong? Isso. A gente tem uma dinâmica que a gente gosta de fazer com os nossos convidados, que é uma dinâmica ping-pong. Ou seja, a gente vai fazer perguntas e a ideia é que vocês respondam com até uma palavra ou uma frase. Então, pra gente depois ter alguns cortes bem legais também pra vocês. Então, o primeiro é... a gente faz assim, Matheus e Gabi. O maior erro financeiro que um pequeno empresário pode cometer? Não conhecer seus custos. Misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa. Muito bom. Qual a primeira coisa que um empreendedor deve fazer para organizar as suas finanças? Saber quanto entra e quanto sai. Ter um controle básico de caixa. Exatamente isso, sem exceção. Quanto entra e quanto sai. Diariamente.
Perfeito. Um mito sobre dinheiro que muitos empresários ainda acreditam. Mito? Quer responder primeiro? Né? Que vender muito é a mesma coisa que lucrar muito. Muito bom. Verdade. Uhum. Verdade. Se você pudesse dar apenas um conselho sobre finanças, qual seria? Estude muito ou contrate alguém que sabe e possa te ajudar por um atalho. Muito bom. Dinheiro precisa ter dono, precisa ter nome, cuide do seu. Muito bom. Qual o segredo para manter um negócio financeiramente saudável? Conhecer os seus números, ter clareza sobre tudo e, principalmente, racionalizar na hora de crescer e investir. Perfeito. Gestão financeira, ter o olhar para o seu negócio e ter o controle de realmente cada centavo, o que entra e o que sai. Muito bom. Qual o maior aprendizado financeiro que vocês tiveram na trajetória de vocês? Por mais que tu saiba, tu ainda tem muito a aprender. Nunca pare de aprender. E isso, falando sobre a questão de dinheiro, vale para o dinheiro também, porque o dinheiro ele é uma moeda de troca. Então é muito importante que a gente saiba dominá-lo e ter ele como um servo. O dinheiro nos serve e nunca será o nosso mestre. Perfeito. Crescimento sem organização e sem planejamento pode virar uma grande dor de cabeça. Endividamento. Cuidado. Perfeito. Bandeira vermelha, né? Muito importante. Nossa, acho que foi um episódio essencial para os pequenos e médios empresários e para profissionais também na área. A gente sabe quanto o dinheiro realmente faz diferença. É a base de tudo. Eu acho que aqui no Brasil ainda é um tabu muito grande. Já ouvi falar que fora do Brasil não é a mesma coisa que nem aqui em relação ao relacionamento das pessoas com o dinheiro, que nem vocês falaram. As pessoas hoje têm medo de falar quanto ganham. É um tabu, tudo é um tabu. Até as frases que a gente escuta dentro de casa. Dinheiro não dá em árvore. Não traz felicidade. Não traz felicidade. É sujo. Mentalidade, né? Lava essa mão porque o dinheiro é sujo. E tudo isso tá enraizado, né, na nossa mentalidade, na nossa cabeça, na forma como a gente pensa. E muito interessante do que vocês trouxeram aqui. Falaram muito sobre organização, sobre planejamento. E foi muito importante mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vou deixar um espaço para vocês deixarem aqui as redes sociais de vocês, como é que o pessoal encontra vocês, sobre a mentoria também. Podem? Vamos lá, Matheus. Eu sou o Matheus Weber, meu arroba é MatheusWeber1, Matheus com TH, Weber com W e 2 Bs, Matheus Weber 1. Mentor de negócios, se você pode contratar alguém, antecipe isso e acelere o crescimento do seu negócio. Essa é a importância de um mentor, é alguém que já trilhou esse caminho e vai estar te apoiando, te orientando e te auxiliando. Perfeito. Bom, eu sou a Gabriela Rodrigues, nas redes sociais gabirodrigues.finanças. Eu tenho uma comunidade, que é a comunidade Prosperamente, que é um grupo no WhatsApp, onde eu dou dicas, recomendações, então estão super convidados. Daqui a pouco vocês podem deixar o link aqui na descrição. Perfeito. Sejam todos muito bem-vindos. Eu trabalho com mentoria, com consultoria. Também sou escritora já do quarto livro. Aqui o livro que saiu agora em fevereiro, Dinheiro Sem Segredo. Foram 16 educadores financeiros que se reuniram. Eu sou organizadora da obra e teve lançamento na PUC mês passado. Então, isso aí à disposição para vocês. E sou palestrante também e infoprodutora. Tenho diversos produtos gravados também online, que encontram nas plataformas. E vendo também o curso completo, que é o programa Prosperamente, para empresas educarem os seus colaboradores a serem mais produtivos através da educação financeira. Muito obrigada, uma honra muito grande passar aí a nossa missão da educação financeira para a audiência de vocês e que a gente fique cada vez mais e mais ligado ao dinheiro e falamos mais sobre isso. Atrai dinheiro mesmo, né? Isso aí. Foi uma honra ter vocês aqui. Se vocês gostaram, sigam o Matheus e a Gabi nas redes sociais, curtam aqui o vídeo, se inscrevam no nosso canal, acompanhem também as redes sociais da TBA, que é @agência TBA.
E a gente vai deixar aqui também na descrição todos os links para vocês acessarem. E a gente sempre traz um presente para quem ficou até o final do episódio. É o nosso diagnóstico. Então, para você que é um pequeno empreendedor, que já fatura, que já tem um negócio que está começando a tracionar, ou seja, já tem venda, já tem uma estrutura mínima, se você quer uma visão de fora do seu negócio, de alguém, de alguma empresa que já atua com dezenas e centenas de empresários, já analisou centenas de empresas, então você pode entrar em contato conosco, preencher o nosso formulário e se candidatar a uma análise totalmente gratuita do seu negócio. Uma visão de marketing, gestão, processos, entra um pouquinho na parte financeira, mas claro, também não de maneira tão aprofundada, aqui a gente indica nossos parceiros, e concorra a essa análise, essa visão de fora, porque às vezes tem pontos, alavancas que estão travando seu crescimento, que muitas vezes ali, por estar tão especializado, tão no dia a dia, acaba passando em branco, né? Então faça de 2025 um excelente ano para crescimento. É isso, e até a próxima. Até a próxima.